Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, a palavra de Deus hoje, antes de nós entrarmos a fundo nela, ela vai nos ensinar como nós temos orado, se aquilo que nós temos pedido ao Senhor tem um propósito por trás daquilo, e como eu tenho feito os meus votos diante do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprireis. Amém? Por que eu trouxe esse versículo antes de nós entrarmos na palavra? Porque quando eu faço um voto com Deus, é algo muito sério. E eu não me refiro só a voto, igreja, economicamente falando, como muitas denominações pregam, em tudo. Quando eu faço um voto com Deus em orar, em jejuar, em fazer uma oferta ao altar, o que o Senhor Jesus fala? Não seja tarde em cumpri-los. Então tudo aquilo que eu for fazer, cuidado, porque muitas das vezes a nossa vida, ela fica amarrada, ela não vai. Por quê? Porque naquele momento de desespero, de ansiedade, eu vou lá, dobro o meu joelho e até faço um voto com Deus. Aí depois eu me esqueço daquilo que eu falei com o Senhor. Cai no esquecimento. E aquilo, ao invés de se tornar uma bênção na minha vida, acaba se tornando o quê? Uma maldição. Deus me traz a lembrança, Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e prometeram ao Senhor. E quando foram cumprir esse voto ao pé dos apóstolos, eles reteram parte. Mas a palavra de Deus diz, era tua. Por que tu me prometeste? Então, igreja, cuidado com aquilo que nós votamos diante de Deus. E por que eu trouxe essa mensagem antes? Porque nós vamos falar de uma mulher que ela perseverou em oração, que ela teve um propósito e ela fez um voto com o Senhor. E ela foi atendida, mas ela cumpriu esse voto diante de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 2 diz assim: houve um homem de Ramataim Fomim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofé, Efrateu. Este homem tinha 2 mulheres. O nome de um era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Ana, igreja, a palavra de Deus diz que Ana, ela era esposa de Eucana. E Ana, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo de ser mãe. Porém,
o Senhor havia cerrado a sua madre. Ela era estéril. E a Bíblia diz que Eucana tinha Ana e Penina como esposa. E Penina lhe dava filhos, porém Ana não lhe dava. Então, o ambiente da casa de Eucana era um ambiente o quê? Conturbado. Era um ambiente em que Penina, ela afrontava a vida de Ana. Ela irritava, humilhava Ana, porque Ana não tinha filhos. A própria palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, que elas eram rivais. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então a casa de Eucana era o quê? Era uma guerra familiar. Não havia o quê? Harmonia entre elas. E por que Penina, apesar de dar filhos a Eucana, provocava Ana, irritava e tinha ciúmes de Ana? Porque Eucana amava Ana. Ele a amava. A palavra de Deus vai dizer que uma vez ao ano, eles subiam ao templo para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios. E Eucana, ele dava uma porção para Penina, sua esposa, para os filhos e para suas filhas. Porém, para Ana, ele dava a porção dobrada, porção excelente. 1 Samuel capítulo 1, 5 diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então mesmo, igreja, ela não tendo filhos, Eucana amava. E eu acredito que ele teve uma segunda esposa para ter descendentes, porque naquele tempo, quando a esposa ela não podia ter filhos, ela dava o direito ao marido ter uma outra esposa, para ter o que? Descendentes. E a mulher que não tinha filhos naquela época, era uma vergonha para ela, era uma desonra para o seu esposo. Então, mesmo vivendo naquele conflito, aquele ambiente, e mesmo sabendo que o marido a amava, Ana vivia triste, Ana vivia amargurada, Ana chorava e muitas das vezes ela nem se alimentava direito. Por quê? Porque o desejo dela era ser mãe. Porém, olha o que Eucana, seu marido, disse a ela, 1 Samuel do 1 ao 8. Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, quer dizer, mesmo ali, diante daquilo que ela tanto desejava, e ela não obteve a resposta, o marido a amava. E uma vez por ano, eles subiam ao templo, onde vivia o sacerdote Eli, com os seus filhos, e ali eles ofereciam sacrifícios. Porém, igreja, teve uma vez que Ana, ela subiu no templo para adorar o Senhor de forma diferente. Ela foi com a alma amargurada, mas ali, diante do Senhor, ela abriu o seu coração, ela derramou toda a sua angústia e ela fez um voto com Deus. 1 Samuel do 1 ao 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Continua. Portanto, Ana, no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz,
pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Igreja, quando Ana, a Bíblia diz que ela se levantou para orar ali ao Senhor, ela se derramou diante do Senhor, ela apenas orava com os lábios. Você não ouvia a voz dela. A palavra de Deus diz que o profeta a teve por o quê? Por embriagada. Porque a amargura dela era tão grande que ela se derramava aos pés do Senhor. E você não ouvia nada do que saía da sua boca. Amém? Mas olha o que ela diz para o profeta. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana explicou para o sacerdote que ela não tinha bebido nada. Pelo contrário, que ela estava se derramando aos pés do Senhor. E aí o profeta, naquele momento, ele julgou, mas aí ele se retratou diante do que ele tinha feito. Porque ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse-lhe ela: acha tua serva graça aos teus olhos? Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, depois que Eli falou aquelas palavras, Ana já não tinha mais o semblante triste. E a palavra de Deus diz que ela até se alimentou. Todos nós temos petições para fazer ao Senhor. Todos nós passamos por dificuldade, temos amargura na alma. Mas quando nós entramos dentro da casa de oração, como que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como que nós estamos orando diante do Senhor? Quando a palavra de Deus sai desse altar, quando o profeta, porque aqueles que estão aqui pregando, ministrando a palavra é profeta, quando eles lançam a palavra, como que nós estamos recebendo? Como Ana recebeu a de Eli? Ou muitas das vezes nós não aceitamos, nós murmuramos: não é bem assim. Ana, ela recebeu, porque o profeta Eli falou para ela: vai-te em paz, que o Deus de Israel conceda a tua petição. Ele não sabia o que ela havia pedido, mas ele, naquele momento, ele determinou a vitória na vida dela. E ela recebeu. E o Senhor a atendeu. Porque olha o que diz em 1 Samuel, do 1 ao 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram em sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe tinha feito. Por isso também o Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Igreja, Ana, ela era uma mulher de fé. E ela entendia que tudo o que acontecia na vida dela era permissão do Senhor. E quando ela fez aquele voto, a Bíblia diz que ela ficou com o menino 3 anos. Quando o menino desmamou,
ela foi cumprir o voto dela. Ela pegou o menino e levou até o sacerdote Eli. E ali ela apresentou, porque ela falou que o Senhor atendeu o desejo do coração dela. E naquele momento ela estava cumprindo o voto que ela tinha feito. Samuel se tornou um grande profeta do Senhor. Através de Ana, Ana gerou Samuel. E ela foi lá e cumpriu. Difícil. Pensa para uma mãe que não conseguia gerar. Ela gerou. Mas ela sabia que aquele filho não era dela. Era para o Senhor. Mas por quê? Tudo na nossa vida tem que ter um propósito, igreja. Tudo tem que ter um propósito. O que nós podemos aprender com a lição de Ana e pôr em prática na nossa vida? Tudo que é apregoado aqui, igreja, o que nós podemos pôr em prática? Olha a Ana. Ela enfrentava o que for, mas ela nunca se entregou diante do problema. Penina, sempre humilhando, sempre jogando na cara dela o quê? Os filhos, as filhas que ela tinha. Mas Ana permaneceu. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Igreja, a Bíblia diz que o que mais temi me sobreveio. E ela também diz que o diabo é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão para nos tragar. Quer dizer, o diabo, ele conhece a nossa fraqueza, ele espera uma brecha para entrar e destruir a nossa vida. Por isso que diz, se você te mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Igreja, independente daquilo que você estamos passando, nós não podemos transparecer, demonstrar, ter fraqueza diante do problema. É fácil? Não é. Mas aprendemos como Ana. Hoje nós somos as Anas. Nos dias de hoje, nós somos Abraão. A palavra de Deus é a mesma, só muda as pessoas. Quer dizer, então não vamos nos prostrar, porque é isso que o nosso inimigo, que o diabo quer, que nós desanimamos para que ele possa entrar e destruir a nossa vida. Ele precisa de uma brecha. Mas não desanima. Aprendemos com Ana, enfrentemos o que for, mas não se deixe abater. Olha os problemas que Ana enfrentou. Ela era insultada e humilhada pela sua rival, como diz lá na palavra de Deus, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Ela não podia ter filhos porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela era atribulada de espírito, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Ela era cheia de ansiedade, vivia aflita, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha os problemas que Ana enfrentava. E eu acredito que todos os anos que ela subia no templo com o profeta, e ele dava a porção dobrada e ela descia, e não acontecia nada, era por quê? Porque ela vivia aflita, angustiada, mas quando ela foi ali, direto do Pai, quando ela foi naquele que podia resolver a sua causa, dobrou seus joelhos, foi aos pés do Senhor e se lançou com a amargura da alma, o Senhor atendeu a sua oração. Então é isso que nós temos que fazer, igreja. Deuteronômio 31 diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Eu não sei, igreja, como você entrou aqui essa noite.
Eu não sei aquilo que tem afligido a tua alma, mas eu digo, confia, não temas. Lance a sua ansiedade, as suas preocupações nas mãos do Senhor. Não deixa que a ansiedade atrapalhe a sua vida. A palavra de Deus diz que o dia de amanhã pertence a Ele. Provérbios 27, capítulo 27, versículo 1. Não presumes do dia de amanhã, porque não sabes o que Ele trará. Quer dizer, confia no Senhor. Nós não sabemos se nós vamos dormir e vamos acordar amanhã. Hoje nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Estamos tendo a oportunidade de reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador na nossa vida. Nós não sabemos se vamos acordar. Amém? Então entregue a tua aflição, a tua ansiedade na mão do Senhor. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, igreja. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que nos fortalece. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ana, ela venceu porque ela confiou, igreja. Ela não desistiu. Não podemos desistir. Vamos confiar no Senhor. Outra atitude que Ana teve, a humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de um servo. Ana teve uma atitude louvável, que muito agradou Deus. Ela rasgou o seu coração diante dele. Ela se quebrantou, ela entregou, ela chorou, ela se derramou aos pés do Senhor. E o Senhor Jesus, igreja, Ele recebe, quando nós nos derramamos diante dele, Ele nos recebe com alegria, porque olha o que diz Salmos 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Deus não despreza, pelo contrário, Deus, Ele recebe, Ele não lança fora, igreja. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você entrou aqui chorando? Você entrou aqui atribulado? Se derrama diante do Senhor. Entrega o teu coração a Ele, que Ele vai receber, igreja. Ele vai receber, como Ele fez com Ana. Amém? Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Igreja, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, às vezes, tantos anos, meses, você tem feito uma oração e pedido algo a Deus, e às vezes você não é respondido. Faça uma pergunta para Deus: qual que é o propósito de você querer tanto aquilo? Ah, você é solteira, você quer casar. Qual que é o propósito? Para Deus te abençoar ou para você mostrar para todo mundo que você casou e não ficou para titia? Ah, você quer prosperar financeiramente. Qual que é o propósito? Para você trocar de carro, comprar uma casa e mostrar para todo mundo que você comprou um carro e uma casa? Qual que é o propósito daquilo que você tem pedido a Deus? Igreja, esse final de semana eu passei uma dificuldade. E naquele momento, eu tinha me esquecido do voto que eu tinha feito com Deus. E
Eu acredito, quando eu cheguei nessa palavra, eu falei, eu sei porque eu vou levar essa palavra para a igreja. O Senhor falou para mim: a tua filha eu dei porque por trás da vida dela tem um propósito. Não para você exibir ela como um troféu. E naquele momento eu entendi que eu tinha feito um voto e eu estava me esquecendo daquele voto. Eu passei na pele isso. Então, igreja, tudo aquilo que você pede para Deus tem que ter um propósito. E não é para você mostrar para ninguém. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, analisa aquilo que você tem pedido. Analisa aquilo que você tem falado com Deus. Por trás daquilo tem um propósito que vai honrar a Deus. Permaneça. Porque na vida de Ana, o filho dela honrou o Senhor, porque foi um grande profeta. Amém? Porque em Eclesiastes diz, porque para todo propósito há o seu tempo e juízo. Então, para tudo tem o tempo certo. Apresenta diante do Senhor, igreja. Amém? A oração é a chave que abre a porta da vitória. Temos que perseverar em oração. Ana orou com a amargura da alma. Ela, pois com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou com intensidade, sem ter pressa. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou a sua boca. Ela orou com o coração. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela orou derramando o seu espírito, a sua alma diante do Senhor. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela orou conversando com Deus, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, igreja, ora. A oração, ela é uma chave muito importante para abrir a porta de tudo aquilo que nós precisamos. Aprendemos com essa mensagem: enfrente o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. A humildade e o quebrantamento do coração faz toda a diferença na vida de um servo. Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. A oração é a chave que abrirá a porta da sua, da minha, da nossa vitória. E eu não podia encerrar a mensagem em 1 Samuel 2, do 1 ao 8, com a oração que Ana fez. Porque ela cumpriu o voto dela, e ela disse: o meu coração exalta o Senhor, o meu coração está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e há rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela.
O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo exaltado necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Igreja, ela deu aquilo que ela tanto desejava para o Senhor. A palavra de Deus diz que depois Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor abençoou ela, porque ela votou e cumpriu, e o Senhor a honrou. Então, igreja, tenha isso dentro do teu coração. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Se você está passando por algo que você não está entendendo, Deus está permitindo. Analise o que você tem falado, o que tem saído da tua boca, o tipo de voto que você tem feito. E vamos ter uma conduta como de Ana, porque como Deus honrou ela, Ele vai honrar cada um de nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Forte, né? Uma coisa, o que chama bastante atenção é sobre o voto. O voto, muitos lugares pregam aí que o voto é o financeiro. Vai lá, põe a tua vida no altar, não sei o quê. Se colocar a tua vida no altar, não é o financeiro no altar. É você se desprender de tudo que está lá fora e entregar realmente a tua vida. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a tua vida, perdê-la, Então, primeiramente, o voto que nós temos que fazer. Outra coisa que chama atenção. Ana orou pelos, mas não se ouvia nada. Guarde algo, tem coisas que é só você e Deus. Porque quando você está orando, o inimigo está escutando o que você está falando. E tem coisas que o inimigo não precisa saber. Até o que você fala para algumas pessoas, você toma cuidado. Tem coisas que é entre você e Deus. É o seu particular com Deus. E para finalizar, Ana cumpriu o voto. Ela saiu perdendo. Depois Deus abençoou ela com mais filhos. Amém? Aí a pergunta é: quem tem mais para dar para a gente? Nós para Deus ou Deus para nós? Então, se você vai fazer algo e cumprir diante de Deus, guarde. Deus vai cumprir na tua vida. Você não vai sair perdendo com Deus. Amém, irmãos? Palavra abençoada.